As presas são abundantes e a caçada fácil. Bem-vindos ao paraíso dos predadores. Exceto por um fator. Esse banquete é muito disputado. Sempre existe outra boca faminta a ser alimentada. Uma para cada gota de sangue derramado. A competição é violenta. Podemos dizer que chega a ser feroz. Este local está prestes a sofrer uma transformação surpreendente. Em Savut, logo que um corpo cai morto, começa uma verdadeira batalha. Predadores em guerra. Existe um lugar na África que castiga os vivos. A temperatura chega a alcançar mais de 40 graus. E praticamente não chove durante o ano todo. Savut é composta de quase 5.000 quilômetros quadrados de total desolação. Aqui, no coração da África do Sul, fica Botsuana. O rio Liniante sustenta uma reserva animal luxuriante. Suas águas são suficientes para dirigir-se para o sul, diretamente para Savut. Ou pelo menos era assim no passado. Há 25 anos, a água doce sumiu misteriosamente e o canal de Savut parou de fluir. Atualmente, existe apenas o leito seco do rio, por uns 100 quilômetros, onde vemos somente 4 poços rasos, bem distantes uns dos outros. Não se tratam de oásis. São só pequenas lagoas no meio daquela imensidão. E servem somente para atrair a vida e não para sustentá-la. Setembro é o pico da estação das secas. A sede atrai os animais, depois os destrói. Mas essa não é a sua pior ameaça. O poço é uma armadilha. Onde se reúnem a caça e os caçadores. As mortes são numerosas. O suprimento é constante. Os animais carnívoros raramente passam fome. Esse é seu paraíso. Ele só tem que enfrentar um problema. Uns aos outros. Já que existe muita caça, também há o suficiente para outros apetites. Savut é um campo de batalha para os predadores. Em qualquer outro lugar, o problema seria achar a presa. Aqui, o desafio é ficar com ela. Esses animais tornaram-se especialistas na competição. Cada espécie precisou adaptar-se a diferentes estratégias de sobrevivência. Espécie cão selvagem africano, estratégia, cooperação. Estes cães selvagens são os mestres da cooperação.
Reúne-se em bandos, chegando a correr por até 3 quilômetros para cansar sua presa. Mas como o impala de Savut não pode afastar-se tanto da água, a caçada termina antes mesmo de começar. Esses predadores comem muito depressa. Eles têm que ser rápidos, pois logo chegarão outros predadores à arena. Parte de sua estratégia é compartilhar. Eles não brigam pela caça. O novo predador de hoje é o pior dos oportunistas. Espécie, hiena pintada. Estratégia, agressão violenta. As hienas têm um comportamento perfeito para esse mundo competitivo. Músculos e esperteza. Por que iriam dar-se ao trabalho de caçar quando podem usar a intimidação? Se isso falhar, as hienas são mais numerosas. Mas a festa termina mesmo quando o chacal aparece. Espécie, chacal de dorso negro. Estratégia, cria uma distração. Qual a sua estratégia diante da gula dos predadores? Um plano bem elaborado para virá-los uns contra os outros. A tática começa com um grito, que é ouvido pelo animal que fica no topo da cadeia alimentar. Espécie, leão. Estratégia, força. Esses leões são muito folgados. Eles só caçam quando quantidade e com muita facilidade. O chacal espera para fazer sua entrada. Quantas hienas? Como são necessárias 4 para enfrentar uma leoa, elas pedem ajuda. O grupo de hienas pode ter sua chance. Os felinos de Savut são tão bem alimentados que essa refeição talvez nem exija muito esforço. O grupo reúne-se, com algumas hienas a menos. Mas elas vêm com um apetite renovado. E a fome gera a agressão. No meio dessa confusão, o chacal faz sua entrada. E sua estratégia valeu a pena. Uma presa é disputada por 4 animais diferentes. E a disputa é vencida ou perdida por 4 estratégias diferentes. O equilíbrio da força é revelado na disputa de uma carcaça. Os predadores de Savut coexistem através da competição. E o resultado? Os predadores vencem. Não é sempre que os caçadores pretendem encher suas próprias barrigas. Esse bando de cães selvagens é composto de 17 animais.
E cada um deles precisa se alimentar. O cheiro do sangue na pele do pescoço do caçador é inebriante. E a fúria que esse odor desperta surge rapidamente. Eles regurgitam o que comeram. E a gula é tão grande que um único naco de carne pode passar de um cão para outro, chegando a passar por 5 estômagos. E esse banquete é recebido tão ruidosamente que é preciso tomar cuidado. Outros predadores podem ouvir e vir disputá-lo. E esses visitantes indesejados devem ser enganados. Hoje é dia de um acontecimento especial. Os filhotinhos estão saindo do seu covil. Todos têm 3 semanas de idade. Ainda não foram desmamados, mas já apresentam a curiosidade sobre a tentação da carne. Os cães selvagens são nômades, menos quando têm filhotes, que não podem deixar a caverna durante alguns meses. Este ano será um problema para os cães selvagens. Um vento forte aproxima-se. E Savut sofrerá uma transformação. Ao mesmo tempo em que a seca assola essa parte, o norte enfrenta outro extremo. Em Angola, chove muito nos planaltos. Mas essas águas não alcançaram Savut, ao sul, durante 25 anos. Mas nesta estação, alguma coisa diferente está acontecendo. Não chega realmente a ser uma surpresa o motivo da água surgir no sul depois de um quarto de século. O tempo fez o leito do rio subir constantemente. As chuvas do norte agiram como um relógio, acumulando-se e crescendo em ciclos de 40 anos. 3 das 4 pequenas lagoas foram inundadas em 3 meses. E o canal Savut renasceu. Foi um período maravilhoso para o pasto, que raramente havia enfrentado um período de seca tão grande. Agora, todos tinham o que beber. Os animais antes tinham que ficar perto das pequenas lagoas durante gerações. E, repentinamente, todos estavam livres para se afastar. As manadas podiam espalhar-se e caminhar para longe. Antes, Savut era um inferno para eles e agora é uma promessa de paraíso. Mas não para todos. Os predadores de Savut sentiam-se perdidos. No passado, sempre que queriam alimentar-se, só tinham que rondar as pequenas lagoas. E agora, sua refeição era um alvo em movimento. Antes de lutar pela comida, tinham que procurá-la. Mesmo que seus caminhos cruzassem com os de suas presas, para pegá-las, agora teriam que enfrentar novo desafio: molhar-se. A maioria das presas é apta para saltar, não para lutar.
O antílope africano tem pernas longas que permitem que corram muito, o que é bastante útil neste momento. O canal pode ser novo, mas já tem 3 metros de profundidade em certos locais. Um cão africano é pequeno, e o antílope é esperto o suficiente para saber que a água profunda é o melhor lugar para fugir de seus caçadores. Quando os cães africanos caçavam na terra seca, sua estratégia era cortar caminho para encontrar-se com os antílopes. Mas isso não estava acontecendo. O canal surgido agora representava uma vantagem para a presa. E os cães africanos podiam morrer de fome. Precisavam buscar outras presas que não fugissem deles tão facilmente. Mas era difícil. Seus filhotes só tinham 6 semanas e não podiam ficar longe da toca. Mais 9 bocas para serem alimentadas. E naquela idade não podiam ficar dias sem carne. Precisavam das presas para comer e também para aprender a caçar. Aprimoravam suas habilidades enquanto brincavam, como caçar, como atacar, como cooperar. Mas suas brincadeiras não substituíam a caça verdadeira. Logo, teriam que estar prontos para a luta. A mãe hiena também fica com seus filhotes, que são amamentados durante um período ainda maior. 1 ano ou mais. Para produzir tanto leite, o corpo de uma hiena adulta sofreu uma adaptação. Seus dentes e seu estômago conseguem digerir ossos, que são ricos em cálcio. Mas, repentinamente, não encontravam mais ossos. O canal afastara suas presas. Os animais precisam seguir sua comida, mesmo que isso os afaste de suas crias. As hienas geralmente caçam durante a calada da noite. As oportunidades são poucas e distantes. Esta noite, elas sentem qualquer coisa no ar. A cada metro que avançam, atraídas pelo cheiro, penetram mais no território de outra matilha. Mas elas não vão desistir. Trata-se de uma sorte inesperada. Não se sabe do que aquele elefante morreu. Talvez apenas de velhice. Mas, de qualquer maneira, sua carne é bem-vinda. As hienas estão estranhamente silenciosas e tensas. Não estão em seu território. A fome fez com que se arriscassem mais. Sua recompensa é um banquete. Mas, se forem descobertas pela manada que controla aqueles despojos, haverá guerra. Seus gritos no meio da noite são uma ameaça. A escolha é morrer de fome
ou lutar pelo banquete. Mas esses vadios sabem que são mais numerosos do que os grupos rivais. Portanto, têm coragem para enfrentar a sorte. Mas decidem que mesmo diante daquela tentação, não vale a pena arriscar. É melhor viver para caçar mais um dia. Os predadores estão em um momento de grandes decisões. Os leões de Savut estão prontos para o ataque. Nesse bando existem 7 quase adultos. Eles sempre detiveram a vantagem. Mas agora, não mais. Existe um momento na vida de todo leão em que ele tem que enfrentar a idade adulta. Está na hora de molhar as patas. Alguns ficam prontos antes dos outros. Eles precisam aprender a caçar. Mas como poderiam sem animais para serem caçados? As lições da vida são passadas por sua mãe. Mas ela mesma está tendo que aprender a lidar com aquele terreno modificado. O cheiro de um létue ou antílope vermelho é notado. Mas uma mudança do mesmo vento leva o cheiro do leão para o antílope. A perseguição é uma arte, uma habilidade adquirida. E um dos filhotes ainda não está preparado para uma perseguição. As aulas de caça são ótimas para enfrentar longas corridas, mas nem sempre fornecem a comida. As dificuldades encontradas pelos caçadores são as mesmas dos necrófagos, ou animais que se alimentam de carniça. O chacal é pequeno demais para atravessar o canal. Seu mundo, de repente, ficou resumido a uma das margens. E esse mundo cada vez diminui mais à medida que as águas continuam a subir. E, finalmente, o canal passa a ameaçar as crias, pois as águas começam a invadir suas tocas. Um casal de chacais pode criar até 4 filhotes durante 8 meses. Os pais são monógamos e dividem as tarefas de cuidar dos filhos, mesmo quando a comida torna-se escassa. Mas os predadores de Savut já não conseguem controlar seu apetite e tornam-se cada vez mais irritadiços. O truque mais comum dos chacais é provocar uma confusão, para que ele possa entrar e tomar sua parte. Seu grito chamando outros predadores pode alcançar 8 quilômetros. Mas atualmente, os animais encontram-se tão espalhados que seu chamado quase não é atendido. Em tempos de desespero, medidas desesperadas são necessárias. E a reação é a intimidação, bem ao estilo das hienas.
Os ladrões não são bem recebidos, já que os caçadores têm que lutar tanto por sua própria comida. E o que faz um chacal? Usa seu último recurso: defender-se sozinho. E os chacais de Savut são obrigados a caçar pequenas porções. Um pequeno roedor ocasional mal dá para alimentar seus filhotes. Enquanto isso, os cães africanos acostumam-se cada vez mais com o canal. Encontram um impala no meio do caminho, em um lugar mais raso. Mas algo lhes diz para aproximarem-se cuidadosamente daquele lugar. Alguma coisa está estranha. Savut tem uma nova ameaça. A maioria daqueles animais jamais viu um crocodilo. Mas existem os veteranos. Alguns que já se aventuraram para mais longe. E que talvez tenham conhecido os crocodilos em outros lugares. Agora todos já viram o que era preciso. O bando todo afasta-se. Menos um deles. Um macho que está realmente faminto. Mas também está com sorte. Os crocodilos estão alimentados, acabaram de comer. O impala agora está encurralado pela água e também pela terra. Os outros cães africanos não suportam tanto. A fome suplanta o medo dos crocodilos. Mas os crocodilos não estão atrás deles, pois são menos apetitosos do que os impalas. Os cães são mais difíceis de serem apanhados, portanto são menos desejados. A hierarquia social rege tudo o que é comido, mesmo em épocas de fome. É a lei dos animais. O último a chegar come menos. Não existe comida sobrando. Mas e esse retardatário? A aparição das hienas pode ter afastado os cães africanos há um mês. E agora esses podem ter afastado as hienas. Essa refeição foi difícil de conseguir. As inundações mudaram as regras. Atualmente, as manadas estão em movimento acima e abaixo do canal. As zebras retomam rotas antigas de migração, abandonadas há muito tempo. E grandes manadas de búfalos africanos chegam todos os anos. Os búfalos raramente permanecem em um local. Mas desta vez, o novo canal é um convite.
que também atrai os cães selvagens. Seus filhotes já estão com 4 meses. Têm idade suficiente, pelo menos, para viajar. A matilha finalmente está livre para estender seus limites. Neste momento, estão seguindo o impala. E quem o segue? Os crocodilos. E toda aquela estranha caravana segue rio abaixo. Savute transformou-se em uma festa ambulante. Animais que mal se conheciam agora cruzam seus caminhos. Passam-se 3 dias e estão 45 quilômetros distantes do covil dos cães selvagens. O problema dessas viagens é que os animais nunca sabem de quem é o terreno que estão invadindo. Uma matilha rival de cães selvagens pode ter estabelecido seu território em um espaço de 600 quilômetros quadrados. E torna-se muito difícil para a matilha inicial não cruzar com um inimigo. Mas o que eles não esperam é saber quem é esse inimigo. Os babuínos são conhecidos por saber enganar. Se um se aproxima, outro logo se aproxima mais. E antes que a vítima perceba, já está cercado. Eles provocam, testam, mas é fácil perceber onde essa brincadeira vai terminar. Então começa uma briga verdadeira. O babuíno dominante pode matar um cão, se quiser. Hoje ele late mais do que morde. A matilha se junta até que chega alguém mais forte para estabelecer-se naquele local. É muita gente para morar junta. Se a cobertura já estiver ocupada, o mesmo acontece com o andar térreo. O maior animal sempre dá a última palavra. A busca do leão é guiada pelas margens do rio. Os adolescentes ainda estão sendo treinados na caça e têm muita fome. Lá vem o almoço. O búfalo não é uma presa fácil. Estão entre os animais mais agressivos e temidos da África. Um deles pode chegar a pesar 700 quilos. Peso que pode facilmente atropelar um leão como se fosse um tanque. Os filhotes precisam de ajuda. A mãe é a vigia dos leões. Estuda com os olhos, buscando os animais mais fracos da manada.
Os outros fazem o mesmo e a armadilha está feita. De repente, um ataque surpresa. Não demorou muito para que os cães selvagens causassem um estouro entre os búfalos. Que caíram direto na armadilha dos leões. Nove leões não derrotaram a vítima. Em vez disso, agradeceram a 4 cães selvagens. Os filhotes não poderão depender da mãe por muito mais tempo, nem da quantidade constante de... A festa tinha acabado. E não só para eles. Em dezembro, os animais já tinham passado por um treinamento árduo de 3 meses. A vida estava mudando, de modos sutis e profundos. Todos eles não tinham outra escolha a não ser a água. Mas mesmo com a mudança dos predadores de Savut, a fome continuava sendo sua companheira constante e desagradável. Às vezes, sua única companheira. Se a caça desaparecera, o mesmo acontecera com a matilha das hienas. Um impala a essa distância seria uma presa fácil. Mas a água transforma uma caçada de alta velocidade em um passeio em câmera lenta. A hiena tem uma coisa a seu favor: sua resistência. E sua estratégia é cansar a vítima. Está funcionando. Mas os cães selvagens também farejam o sangue. E a caça não é um esporte para ser observado. Mas desta vez, os caçadores não afastam uns aos outros. Inacreditavelmente, a hiena e os cães participam da matança, juntos. Os dois competidores estão se ajudando. Trata-se de um comportamento inusitado, nunca visto antes, e muito menos documentado. A fome suplantara a rivalidade. A hiena e os cães selvagens estão tão famintos que deixaram suas diferenças de lado e agiram juntos.
Neste ponto do canal, Savut desfez séculos de comportamentos evolucionários. Mas a notícia de alimento à vista já tinha sido espalhada. A imagem dos urubus sobrevoando anuncia o fato por quilômetros. A hiena está certa de que suas companheiras responderão ao chamado. O instinto dos cães selvagens é mais forte. Percebem que devem andar rápido antes do surgimento de outros animais para acabar com aquele alimento. Durante um breve instante, a hiena teve o banquete só para ela. Mas não por muito tempo. O pior dos pesadelos já se aproxima. O macho da hiena se junta a ela. Estão acostumados a guardar suas presas dos outros predadores. Não estão acostumados com aquilo. O risco é de serem pisoteadas. O búfalo não é carnívoro. A manada aproximava-se para salvar seu companheiro herbívoro ferido. Afinal, tinham tomado posse daquele território. O equilíbrio das forças continuava mudando em Savut. Naquele momento, os búfalos eram os dominantes. Os cães selvagens voltam. Bem em tempo. Os búfalos perceberam a verdade. Era tarde demais para salvar aquela vítima. As hienas também voltam para buscar seu prêmio. Mas os cães tiveram a mesma ideia. Apesar de serem em mesmo número, os cães não resistem à agressão violenta das hienas. Mas a matilha reuniu-se novamente. E tudo ficou como antes. Os predadores lutavam para competir pela mesma refeição. E finalmente, a quantidade venceu a força bruta. A matilha foi mais forte. A hiena que chegara primeiro agora estava afastada. Mas seu companheiro não fez o mesmo. Lutou até a fêmea ter a sua parte. E todos os caçadores ficaram felizes. Os guerreiros de Savut viverão para lutar outra batalha. Tinham sobrevivido à pior rivalidade do canal. Mas as regras mudaram novamente. Chegou a estação chuvosa. O mês de janeiro sempre era afetado por tempestades, que enchiam as antigas pequenas lagoas. Mas nesta estação, as chuvas vinham só para ajudar. Enchiam mais o canal, que já era poderoso. E que viera para ficar.
As chuvas agora ofereciam uma promessa aos animais. Que as duras lições que eles tinham sofrido nos últimos meses ficariam em suas memórias por muito tempo. Os hipopótamos surgiram e multiplicaram-se pela primeira vez em um quarto de século. As estações secas e úmidas definem um curso de vida anual por todo o continente. Trata-se de um ciclo tão antigo quanto a África. Que Savut passaria a viver novamente. Um longo tempo deve passar antes que os predadores surjam novamente. Mas terão que se adaptar. Disso, não temos a menor dúvida. Versão Marshmallow São Paulo.